live session para vocês de micro stakes e o objetivo dessa live session vai ser que jogar simples é o suficiente para bater micro stakes. Então eu vou jogar de uma maneira bem simples. Eu vou tentar usar o linguajar mais simples possível para você que está começando, para você entender. E se você não entendeu alguma coisa, se você ficar com dúvida, você deixa o comentário aqui embaixo que eu vou te ajudar, que eu vou falar o que aquilo significa, tá? Eu sou jogador de poker há mais de 10 anos, eu vivo poker, respiro poker 24 horas por dia, então às vezes fica complicado entender o que a audiência sabe, aonde que a audiência ainda não sabe, em termos de termos mesmo, que eu possa usar ou que eu não possa usar. Então, a minha intenção é tentar ser o mais simples possível, tá? E tentar fazer com que vocês entendam jogar de uma maneira simples, beleza? Vamos lá. Bom, primeiramente vou jogar sem HUD, sem nada, tá? Para que vocês possam entender tudo. Primeira coisa, tenham o hábito de marcar jogadores que tem o stack quebrado, tá? Então vocês vão ver que eu não vou jogar com o stack quebrado. Essa mão é um fold, pré-flop. Você tem que desistir, você não pode jogar. Fold significa desistir, tá? Quando eu tiver mãos muito ruins assim, que eu só não jogar, vocês podem me perguntar depois. Tentem usar o tempo do vídeo, tá? Para que eu possa saber do que vocês falam, mas são mãos ruins que a gente não vai jogar. Aqui essa ação é uma ação que não deveria acontecer por teoria. Esse jogador já vi que ele era recreativo só pelo stack quebrado. Essa ação ainda me diz que ele é recreativo mesmo. Me confirma essa informação porque ele tá fazendo uma aposta que ele não deveria fazer de nenhuma maneira, tá? Que é simplesmente... Isso aqui é bizarro, tá, galera? Nunca façam isso, isso não faz sentido nenhum. Algo em reto, né? Chove reto. 230 bebês. Isso não há motivo no mundo que te leve a ter uma estratégia que isso faça o mínimo de sentido, tá? Então eu já vou colocar ele como um fish headliner, que seria alguém agressivo, tá? Vamos falar dessa outra mão. NL5 aqui do PokerStars, tá, galera? Vocês vão ver que é um field. Field, quando eu digo um grupo de jogadores, né? As pessoas que estão jogando são realmente muitos jogadores recreativos. É um jogo extremamente fácil de ser batido. Claro, se você está estudando, se você está entendendo o que está acontecendo. Essa mão é muito fraca para jogar contra o range, tá? O leque de mãos desse jogador aqui, quando ele aumenta a aposta, ou seja, quando ele faz uma tribet. Quando eu faço isso aqui é um raise, quando ele faz essa ação é uma tribet, ou seja, eu aumentei, eu fiz uma segunda aposta, né? O blind é contado como a primeira aposta. Aqui aconteceu a segunda aposta, se alguém reaumenta é uma tribet, ou seja, uma terceira aposta. Ela parece ser a segunda aposta, mas na verdade ela é a terceira, né? Por isso que ela é chamada de tribet. Então vamos falar sobre essa ação aqui do nosso amigo Mike Barrett, que é do Canadá. E aqui, ó, por exemplo, aqui não faz sentido nenhum. Se você for ver qualquer coisa teórica, se você já tentou ver alguma coisa sobre solvers, você vai ver que a estratégia, ela nunca vai prever esse tipo de coisa. Vai ser bem raro de, em alguma situação, o jogador que apenas pagou essa aposta aqui do Big Blind comece apostando, tá? E isso aqui não faz... Pode fazer sentido em alguns tipos de board, com uma frequência baixa, mas nesse board não faz sentido. Por quê? Porque eu sou o cara que tenho as melhores mãos, eu tenho o range mais forte, né, que a gente chama. O meu leque de mãos é mais forte do que o dele, ele tem que praticamente se defender e eu sou o cara que vou começar a apostar. Então ele tem que jogar todas as mãos que ele chega aqui de mesa, tá? Ele tem que checar e jogar essas mãos dessa maneira. Aqui o que aconteceu? O jogador só pagou, tá? Olha essa mesa, galera. São 5 jogadores recreativos, tá? Ele só pagou, ou seja, ele entrou de limp e eu isolei esse limper, tá? Então, aqui eu segui apostando, fiz uma c-bet. Esse board me favorece muito mais, uma c-bet range, que a gente chama, tá? Então eu tô betando com todas as minhas mãos, estou apostando com todas as minhas mãos. E aqui eu vou seguir apostando, ele me pagou muito rápido, isso não é ruim. Me diz que ele tem mais uma mão média do que qualquer coisa. Eu não posso representar tanto esse valete assim, mas eu não quero entender o que ele tá pensando do jogo, né? Eu vou querer simplesmente apostar muito alto e fazer ele desistir. A minha mão não tem propriedades ruins para tentar esse blefe, tá? Você vê que ele desistiu tão rápido quanto ele pagou, tá? Então não é porque ele te pagou rápido que ele necessariamente tem alguma coisa, não fiquem com medo, tá? Então, a minha mão era boa o suficiente para aumentar aqui, depois de ele só pagar. Esse jogador só pagou também com
28 Big Blinds ali, o que também demonstra que ele é recreativo. Os dois pagaram esses boards, né? Quando vem o flop aqui, que são essas 3 primeiras cartas, quando elas são dobradas e rainbow, né? O board, uma carta de cada naipe, normalmente o jogador que tem um range mais forte sou eu. Por quê? Porque eu fui o cara que aumentei e ele só pagou. E ele só pagou também. Então, se eles tivessem ali Ás, Rei, Ás e Rei, Dama, Valete, essas mãos, eles teriam reaumentado, né? Eles deveriam reaumentar. Azinho, mas se ele não reaumentar, pode acontecer. Mas ele só pagar e não aumentar, não faz com que, mesmo se ele me pegue desprevenido ali, não quer dizer que essa jogada seja boa, porque ele tem mais benefícios em simplesmente reaumentar, por mais que eu coloque ele naquelas mãos ali quando eu for pensar a mão, do que ele simplesmente pagar, tá? Não é algo que vai ser lucrativo, tá bom? A gente pode explicar isso depois pra vocês em algum outro tipo de vídeo, tá? Eu sigo apostando, tá? Eu faço uma C-Bet aqui, tá? Vou C-betar aqui com praticamente todas as minhas mãos. Ele paga e aqui eu sigo apostando, ele paga de novo. Aqui o que a gente tem que pensar, né? Aqui eu vou apostar, tá? Contra esse range de check dele, ele entrou de limp, né? Eu tenho um 5 de ouros, o que é bom pra mim. Agora eu pego um valor showdown, né? Eu acerto minha mão e ele pode ter me pagado ainda com uma mão pior. Então eu vou tentar chegar no showdown, vou tentar mostrar as minhas cartas. Ele mostra e perde, né? Você vê que a gente tava blefando, acertou alguma coisa ali e ainda passou a ganhar. E aqui o que eu quero fazer, né, galera? O que o poker ele é sobre, tá? Ele é sobre você tentar entender, com as informações que você tem, você tentar tirar a melhor estratégia possível, tá? Que vai ser de você tentar usar as informações que você tem ali e tentar achar o que você tá bloqueando ali, o que você pode usar. Então, de que maneira que eu vou pensar aqui, tá? O Rei 2 não é tão bom assim, mas é uma mão que eu não posso. Tô provavelmente perdendo de todas as mãos que ele tem, então eu vou tentar blefar. Tentei blefar mais uma vez, ele me pagou muito rápido e eu resolvi blefar. É um air, mas assim, as mãos que eu vou querer blefar mais. Vou querer blefar um 9 aqui, né, que eu posso, eu diminuo a chance dele ter dama 9, eu diminuo a chance dele ter 7, 9. Então essas mãos seriam mãos boas para blefar, tá? Aqui, por exemplo, é um board muito alto, em que ele tem muita vantagem, então a minha frequência de fold vai ficar muito maior. Eu não posso continuar apenas com essas cartas, tá? Então, o poker, ele é muito sobre frequência, tá? Vai ser difícil para você que tá começando agora a entender isso, mas é interessante para você já ter no seu radar. Que não é muito... Claro, a mão que você tem vai importar, tudo que você tem vai importar, mas o importante é como que você joga todo o seu range, tá? Range é o leque de mãos. Então, todas as possibilidades que você poderia ter ali, como que essas possibilidades juntas jogam contra as possibilidades que o outro jogador tem. Você tem um exército de mãos, né, de combinações possíveis, e o seu adversário também. Então, como que elas interagem? Né? Qual que é a maneira lógica pela qual elas interagem, como que elas devem agir? Poker, o resultado de tudo isso é como a gente vai desenvolver as nossas estratégias, tá bom? Então aqui, por exemplo, apesar de eu ter só dama-dama, eu vou seguir apostando, porque a estratégia das possibilidades que eu tenho aqui, com as possibilidades que ele tem ali, fazem com que as minhas cartas ali, nesse caso, são melhores, então eu vou seguir apostando. Eu ainda posso dama-dama, posso tomar call de 9, do 8, de algum tipo de par. Eu não vou foldar aqui mesmo contra esse check raise, tá? Por quê? Porque aqui, ó, odds, não tá aparecendo aqui, mas eu tenho que pagar 4 para um pote de 17. Então, eu preciso de ganhar muito poucas vezes. Eu preciso ganhar um quarto das vezes só. O poker também é sobre o quanto você investe, o quanto você vai ganhar depois, qual que é o seu retorno, tá? Aqui a minha mão já fica o que eu chamo de zero, o que nós chamamos de indiferente ou zero EV, tá? Na teoria. Então aqui eu já só tô ganhando de blefs, tá? E a minha mão, ela não tem propriedades boas pra bloquear as mãos que ele tem por valor ali, tá? E ela não melhora. Então aqui eu prefiro pagar, por exemplo, com um 10 e 9 do que com uma dama-dama. Por quê? Porque... Por exemplo, se ele tem um Ás e 10 lá, um Ás e valete, que seria das piores mãos que ele poderia fazer isso, eu ainda vou se ele tem um Ás e valete, por exemplo, né? Eu ainda tenho outs, eu tenho saídas livres com o meu 10. Então,
com o dama-dama, levando em consideração o tipo de mão que ele tá representando com essa ação, eu teria só duas cartas, né? Pra melhorar a minha mão. E com o 10 e 9 eu tenho 5. Porque eu tenho 3 10 e tenho 2 9 ainda. Certo? Então, esse tipo de mão que eu deveria pagar nessa situação. Óbvio, vou querer pagar com 7 8, com todas as cartas de paus, com o as. Tendo um as, eu já diminuo a frequência com que ele pode ter um as fazendo isso. Então, aumenta a chance dele estar blefando. Tá? Aqui o que a gente chama de check range, tá? Então, vou jogar de check range. Num cenário que me favorece, porém, é um cenário que ele já teria, por teoria, que foldar vários valetes, vários 10, eu não acho que isso acontece, então eu não blefo nada, literalmente, nesse board, tá? É algo que eu desvio bastante da teoria, nesse tipo de board, e que eu vou levar pro showdown, tentar ganhar no showdown, tá? Então eu fiz essa introdução aí, mais pra quem é ainda mais iniciante, e vou subindo o nível, tá? Agora eu vou começar a falar um pouco mais pro público que já joga, que tá ali tentando jogar NL5, mas que já entende os termos, e aí eu posso falar com um termo um pouco mais comum, pelo que eu falo, tá? Board monotone, as sizes vão ser baixas, vou querer betar ali 50% do range. Eu acho bom sempre betar bastante um board monotone, porque tem muito overfold, ou seja, as pessoas foldam mais do que elas deveriam, tá? Então, isso vai ser bom tanto para as nossas mãos médias, como esse as, vai ser bom para os nossos blefs, simplesmente vai ser um auto-exploit. A gente tá ganhando dinheiro sem muito esforço já fazendo isso naturalmente, tá? Vocês vejam que eu tô sempre marcando, tô caçando aqui, vendo os stacks que não estão completos, então a gente joga com essa opção aqui, normalmente eu tô com 102 Big Blinds, eu nunca fico com abaixo de 100, né? Se eu fico abaixo de 100, o software me dá a opção de eu recomprar automaticamente. E normalmente quem não faz isso é um jogador recreativo, tá? Tem chance de ser jogador profissional? Tem, mas é muito baixa. A maioria dos jogadores profissionais, tá? Ou jogadores que, não que sejam profissionais, mas que já são mais experientes, eles deixam essa opção habilitada, tá? Então quem tá com mais de 100, eu deixo sem marcar porque eu ainda não sei. Pode ser um recreativo e aí a chance ali, nesse tipo de limite, vai ser meio a meio, tá? Então não dá pra saber que é um regular, mas se tá abaixo, é muito provável que não seja. Essa mão, ela é muito boa pra jogar de 4bet, tá? Ela é o Coringa, que a galera chama. Um poker, mas ela funciona bem de call também, a gente não pode foldar aqui. E nesse tipo de limite, os ranges de tribet são muito menos... que contém muito menos mãos ruins do que deveriam, né? As mãos polarizadas do range ali. O cara vai ter que tribetar aqui Rei 5 off, Raiz 4 off, esse tipo de mão. E tem menos do que deveria. Contra size, e por isso eu prefiro só pagar ao invés de forbetar, porque eles também estão com um range mais forte, tem mais mãos fortes do que deveriam. Aqui, contra essa size alta, ele não deveria fazer. Eu vou continuar só de call. Normalmente, contra size alta, a gente não quer... Contra size alta, a gente não quer dar um check raise muito alto, tá? E o que acontece aqui é porque esse range aqui... A galera acaba fast playando muito, então eu não quero dar check raise, tomar um shove e ter que foldar ou ter que ficar numa situação ruim com o meu As 5. Eu não teria que foldar, né? Mas fica uma situação estranha da call com As 5 aqui. Como ele betou alto, acredito que a bet alta dele também deixa o range dele mais forte, eu vou chovar, tá? A gente tá jogando no limit, então ele tem ainda mãos boas pra me pagar assim, então vou jogar de all-in aqui. Pagou com o straight. Essa mão dele é um bluff catch, praticamente. Ela, assim, eu não teria muitas mãos piores value betando num board com 3 cartas de espadas, né? Eu não teria o dama 9, o Ás e dama sem espadas. Acho que ele teria que pensar um pouco, ele me deu snap call, então... Normalmente, jogadores de NL5 não entendem muito bem valor relativo e valor absoluto, tá? Que é um conceito importante. Se você não souber, comenta aqui embaixo que eu falo um pouco sobre. Eu posso fazer um vídeo no futuro sobre isso também. Vou seguir betando baixo aqui, vou jogar bem simplificado, vou mostrar pra vocês. Você betando praticamente sempre range em posição, a não ser os boards muito conectados, checando range fora de posição, tá? Aqui, contra esse check raise, normalmente é um range mais forte do que deveria. Então eu vou pra tribet aqui já mesmo. Eu tô bloqueando um pouco de bleffs, na verdade, do Rei Valete, né? Eu vou dar call só, tá?
as duas opções são ok. Contra essa size aqui eu vou continuar de check call na mesa 2 aqui, o Wise Dama. Acertei a dama. Essa carta não é tão ruim pra mim, tá? Eu tô bloqueando o Rei Valete, então... Contra um terço, poderia até dar um raise por valor aqui. O Wise Dama eu ainda tenho a saída do Valete, mas tá um pouco esquisito. Ele não beta nada pior aqui, então... Por valor, então eu tô... Minha mão é praticamente um Bluff Catch. As 9 de paus, né? Tava semi-blefe, tava no flush draw. Cara, aqui... É uma linha que não é muito overblefada. Não vejo também ele valibetando tão thin assim. Meu rei é bom. Flush. Eu acho que é call aqui ainda. Cara, difícil, né? Difícil. A minha mão call por teoria, então eu acho ok. Mas ele foi relativamente thin num spot que ele não seria tão fácil, né? Talvez por não entender direito valor relativo, valor absoluto. Com certeza ele pode valobetar essa mão, mas com a size baixa. Ele acabou fazendo uma size mais alta e acabou ganhando a mão. O que ele fez de errado acabou me fazendo desviar. Na verdade eu não desviei, né? Mas se eu desviei pro lado errado, né? Talvez ter pausa ser mais importante. Mas o rei eu acho que... Talvez o valete vala, com certeza é call. Rei. Não sei. Foi check aqui. Eu tenho valor de showdown suficiente. Então vou jogar de call. Caso tenha copas aqui eu posso jogar de check raise e river também. Fazer ele foldar. Porque eu bloquearia parte boa dos flush nuts que ele joga assim. Mas o ace high ainda é uma mão boa. Aqui. Essa é uma linha bem overblefada também. E também não faz tanto sentido assim, né? O que ele pode ter? Um 4, ele tem pouco 4 no range dele. Checar par alto não é muito comum nesse field. O 9, ele não betou flop, não deveria betar river. Acertar o 10 não é muito comum, então eu vou pagar. Rei. Não estamos acertando as leituras aqui, tá? Porque realmente jogar de check behind o rei não é nada comum, tá, galera? Mas assim, posso provar pra vocês que isso é bem incomum. Então, segue a análise, segue correta, tá? Galera, saca só essa novidade que eu tenho pra vocês. Se você tá gostando desse conteúdo que eu disponibilizo aqui de graça pra vocês, eu peço que você não pule esse anúncio, porque além de me ajudar, você deixa eu te apresentar a minha nova patrocinadora, que é a Stake. A Stake é uma das maiores casas de apostas do mundo e tá lançando uma plataforma do nosso querido poker. Além do poker, você pode aproveitar as melhores ofertas para apostas esportivas e cassino. E com o meu link, esse link que tá aparecendo no card aqui em cima e esse link que tá na descrição, você tem 200% de bônus de primeiro depósito. Até R$ 2.500. Ou seja, você deposita R$ 2.500 e ganha R$ 5.000 de bônus. Mas obviamente que você tem que fazer o rollover, tá? Para poder sacar, obviamente você precisa seguir algumas regras e essas regras incluem o rollover, que é algo que eu falo sempre, mas que você pode conferir no site. E como jogador profissional de poker, eu sempre vou falar da possibilidade de você ser lucrativo no poker, porque é um jogo que você joga contra outras pessoas. Já aqui no cassino, você não tem chance de ganhar no longo prazo, porque essas odds são feitas para casa ganhar. É um jogo de diversão, então não deixe ninguém te enganar com cursos de sinais ou outras besteiras, porque isso é golpe, beleza? Mas se você quiser se divertir, aqui tem muitas opções e também nas apostas esportivas, que eu particularmente adoro recreativamente. Então, jogue com responsabilidade. Então, a Stake está me patrocinando e é graças a essas empresas que patrocinam pessoas como eu que a gente pode continuar disponibilizando conteúdo de graça aqui no YouTube para vocês. E também para mim é uma honra estar ao lado de atletas que eu admiro demais, como Alex Pereira, que vocês podem ver aqui, o Jailton Malhadinho, com o Agüero. Eles são patrocinadores do UFC que eu adoro,
patrocina alguns clubes de futebol como o Juventude aqui no Brasil e também tem uma escuderia de Fórmula 1. Só aí você consegue entender o tamanho dessa empresa. Então, muito obrigado, Stake, vamos com tudo. Aqui não se pode foldar esse tipo de par, tá? Talvez contra um range mais tight ali de jogador de NL5 pode ser que seja um call. A gente tem que pagar aqui por quê? Por mais que ele tenha um Ice Rei, Ice Dama, ele tem ainda Rei Dama, Dama Valete, mãos que a gente tá ganhando. A size é baixa, então a gente tem que defender bastante. E caso a gente acerte o 5, a gente tem uma implied odds muito boa, né? Então se a gente acerta o 5, a gente vai estaquear o Ice Rei e Ice Dama dele. O raise pode funcionar também, tá? Não é um crime. E aí aqui sim, esse range é bem underbluffado, aqui bem tranquilo de foldar, tá? Contra essa tribet alta, o rei 9, por teoria, vai ser relativamente close, mas aqui é bem tranquilo foldar nesses limites, tá? Outra coisa, o rei que é muito alto aqui, então a gente, a porcentagem, pra galera mais iniciante, porcentagem que se cobra, né, do site, o site cobra dos jogadores, ela é a mesma, na verdade, mas como o cap, ele é diferente, acaba se por proporção, sendo mais caro do que os limites mais altos. Então você tem que jogar menos mãos, tá? E pagar com menos mãos. Então é importante, tá? Se você tem uma dúvida no pré-flop, se você paga ou não paga uma mão, quanto mais baixo o limite no Poker Online, normalmente mais fold vai ser. Por exemplo, o Size 8. Ele vai ser um open lá na NL500 com certeza, mas aqui já vai ser um fold por teoria. Eu posso jogar, porque provavelmente eu sou o melhor jogador, porque eu sou profissional do que esses caras aqui, mas eu vou fazer para vocês simplificado aqui como eu acho que vocês têm que jogar, tá? Aqui não tem como foldar, não é um crime também você jogar essa mão como semi-bluff, como uma 4-bet, tá? Esse é valete suta, mas eu vou jogar bem simplificado, tá? Então, small blind aqui não deveria ter muito call, principalmente pelos motivos que eu falei de rake, então esse jogador aqui já tá marcado de recreativo, com certeza é. Board dobrado, vamos a size baixa, tá? Aqui a gente bloqueia o Ice Valete, o 10 Valete, board de Dama High, acho que vale a pena tentar começar a blefar. Vocês vão ver que o nosso jogo é bem agressivo. Tem um valor de showdown agora com o 6, então posso estar ganhando das mãos que ele ainda paga lá, Ice Dama, Ice Valete, o próprio Rei Dama que a gente já estava ganhando, um par de 4, par de 2, pode ter Valete 10 lá ainda. E por mais que tenha uma chance de sequência com uma só carta, que tem 3 cartas de pausa, a size dele é baixa, a gente ainda ganha de diversos bluffs, tá? Então vamos pagar aqui 9-9, a gente precisa ganhar pouquíssimas vezes, tá? Pra esse call ser bom. Então isso é uma parte matemática do jogo. Não é porque você errou um call e viu, mas ele tava value betando. Não importa, galera, tá? A gente vai pagar 3 pra um pote de 16. A gente tem que ganhar aqui 16% das vezes, mais ou menos, tá? Com o nosso bluff catch. Aqui foi raise call, vou começar a value betar já o flush baixo, size baixa, como deveria. Já vou começar a polarizar um pouco mais, com overbet. Fazer uma size um pouquinho mais alta para isolar o limper aqui. Essa carta é muito ruim para mim, porque ele acerta mais um flush, eu tenho o menor flush possível, então qualquer rei dama que ele tinha lá com o rei, com a dama, qualquer 7, 8, eu tô perdendo. E normalmente assim é difícil de fazer a galera... e tem o full house também, né? A galera pagar como um pior, né? Então aqui a gente conseguiu se livrar no river, né? De não value betar essa mão. Ele acabou acertando um full house. Perdemos esse pote. Isso é comum, tá, galera? Se você quer jogar poker, isso vai acontecer muito. Se você joga poker ao vivo, se você vem do poker ao vivo e não tá acostumado a ver tantas coisas, é porque você joga poucas mãos, tá?
Você fica um dia jogando poker ao vivo lá, jogando cash game live na sua cidade ou onde for, você vai jogar 200 mãos, 250. Aqui eu já joguei provavelmente esse tanto de mão. Só jogando essas duas telinhas aqui. Joga milhares e milhares de mãos, então isso vai acontecer, você vai... Então a gente tá muito acostumado a isso, tá, galera? Não ligar mais pra isso. Acaba sendo um pouco não tão legal, né, pela vibração do jogo, mas a gente tem que pensar na parte estratégica e deixar a emoção de lado, tá? Esse board é muito melhor pra ele, jogar simplificado aqui, tá? Não tem por que isolar ou tentar blefar aqui ou fazer nada assim no pré-flop. A gente vai aumentar de maneira linear, ou seja, as melhores mãos, porque esse tipo de jogador paga muito mais do que deveria. Isso é um erro clássico, tá? Apostar muito mais do que deveria no board. Esse board aqui, board dobrado, a gente quer apostar bem baixo. Por quê? Se ele começa a apostar muito alto, com as lá que seja, vai chegar lá no river, por matemática, eu só preciso pagar com o 6, basicamente. Então ele vai se auto-valuebetar, tá? Isso é a pior coisa que pode acontecer para um jogador. Então a gente tentar blefar essa parada aqui. Muito infrequente que ele tenha o Ás ou o Valete. A dama poderia, né? Então, ganhar com esse board aqui. Aqui é fold, tá, galera? E me digam nos comentários o que você gosta de ver, o que você quer que eu aborde mais, que tipo de linguagem você quer que eu use mais. Que eu vou fazer muito vídeo por aqui, muita live session. E o importante, galera, não fiquem presos no resultado. O resultado é de curto prazo. Se eu ganhar bastante, se eu perder bastante, o que importa são as jogadas, tá? O que importa é você tomar a melhor decisão sempre. Board extremamente baixo, tá? Eu vou betar bem baixo. Normalmente eu beto só um blind aqui, mas nós vamos usar só a size de 33% que tava ali. Vou jogar bem simplificado pra vocês, tá? Só você betar um terço no flop, você betar range em posição, check range fora de posição. E vocês vão ver que isso é o que precisa pra você bater até NL50, tá? Mais do que isso a gente nem precisa. Que conectou um pouco, né? Algumas brocas acertaram, mas é pouca coisa ainda. Então a gente ainda tem muita equidade com a nossa mão. Se você não sabe o que é esse conceito, muita equidade é quando a gente tem uma parte do pote, né? Às vezes que a gente vai ganhar essa mão. Então às vezes eu vejo muito, né? Nos meus reels que para as pessoas mais iniciantes falam, mas ele pode ter 6 e 7. Sim, mas é uma parte pequena do range dele. O poker é sobre isso. Algumas vezes ele vai ter 6 e 7, algumas vezes ele vai ter valete 8, vai acertar o 5-5, beleza. Mas o que importa é que 89, 90% das vezes com essa mão aqui eu vou ganhar o pote. Então por isso eu preciso apostar. Ele vai ter que pagar com o valete, vai ter que pagar com o 8. Se ele não pagar, o problema é dele. Quem vai estar perdendo dinheiro é ele, tá? Rei 6 off aqui já vai ser fold nesse limite, mas os limites mais altos são uma tribet, por blefe, né? Semi-blefe. Check range fora de posição. Valete 10 off é fold aqui. Você não precisa pagar isso aqui, sizes altas assim de jogador, não sei se é recreativo ou reg, mas jogador de low stakes. Já pode foldar 6-6. Continua aqui com 8 bons, tipo 8 e 9 de paus. Alguma carta a mais e flush draw, por exemplo, 9-10. 9-10, obviamente, né? A gente não vai foldar 9-10 de ouro, de paus, nem de copas. Mas o 8x, se você tiver um 8, 7-8 de copas, assim, eu acho que você já pode foldar nessa situação. Ele tá demonstrando força, tá? É uma outra coisa que acontece, jogador recreativo não sabe, não consegue colocar todos os blefs que ele deveria ter. Porque não existe blefe, tá? No flop. Na verdade, são mãos com pouca equidade. Então, as mãos com pouca equidade que ele deveria ter, ele não tá colocando, tá? Nesse range suficiente. Aqui a gente segue apostando por valor com o nosso full house. Não tomamos call. Pode dar check ali também. Alguma porcentagem das vezes esse full house vai ser check, né? A gente tá bloqueando muito o range de call dele, mas ele vai ter que pagar com as mãos que ele tem lá. E esse 6-6 aqui, né? Os pares são ruins pra pagar, tá, galera? 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 são ruins pra pagar. A gente vai querer pagar com mãos que tenham mais equidade contra o range dele. Então imagina que ele tem par de dama lá, que ele fletou, o Ás e valete. Pô, contra o Ás e valete, o 6-6 só tem 2 altos. Mas o 8 e 7 tem muito mais altos, né?
Aqui vamos checar range, board baixo, UTG versus Big. Checar com todas as mãos, o range dele acerta mais, essa parte aqui a gente tem que ser passivo. Seguimos tendo um certo valor de showdown. Então, Zinho, mas você falou que ele tem essa parte baixa, por que você vai estar checando falando que tem valor de showdown? Ele não tem só a parte baixa. Ele vai ter o 5-3, o 6-5, o 6, o 7-8, né? O 7-8 não, o 6-7. Mas ele também vai ter o rei dama, dama valete, dama 10, dama 10 valete. Né? Então a gente ganha alguma porcentagem das vezes. Se a gente ganhar aqui 3% das vezes dando esse check, já é o suficiente. Pronto, né? Ganhamos o que precisava aqui. Tá tranquilo. Tá? Tribetei aqui, board baixo, tribet pot, vamos cebetar só baixo, tá? Flop, 30%, cebeta tudo em tribet pot, fora de posição em posição, fora de posição a gente checa range em single range pot e cebeta range em posição, tirando os boards extremamente conectados. É isso. Aqui a gente joga de check, tá? A gente tem um certo valor de showdown, a gente bloqueia muito das mãos que pagaram flop e vão foldar turn. Então o que ele paga flop e folda turn? O rei 10 de ouros, o dama 10 de ouros. Então a gente tá bloqueando essas mãos, tá? Mas não acho terrível apostar, sei por 3 barris, são linhas overfoldadas também. Aqui, cara. Eu queria ter alguma... Não acho tão ruim esse blefe, tá? Vou tentar chovar aqui. Mas também não acho tão bom. A gente bloqueia um pouco de valor que ele pode ter, né? Com o 10 valete de ouros. Mas... muita parte do range dele é espadas, né? Então ter espadas ali ter espadas aqui é bom. Mas também ele teria que pagar com mais do que só o flush, né? Teria que pagar com trincas e tal, mas justamente, né? Essas linhas de ranges mais tights. Então, o cara tem 6 blinds aqui só. Então, tá. Whatever aqui. Aqui, então, quanto pior o jogador, menos ele entende sobre valor absoluto e valor relativo. Então o 7-7 aqui, né, nesse river, o 5-5, seria um bluff catchers. E ele teria que pensar em foldar. E jogador, quanto pior ele for, menos ele pensa em foldar isso. Então se eu não conto com esse tipo de fold, não faz tanto sentido jogar a minha mão. Isso aqui é um fold, tá? Contra 3x, galera. Esse rei dama off do small blind. Small blind a gente vai jogar só de tribet. E eu vou colocar aqui já o sit out next big blind. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se aparece mais alguma mão aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Não foi uma live session com tantas mãos assim. Aqui é o bottom do call, mas ele fez mini raise, então se atentem bem a isso também. A size que ele fizer ali pré-flop vai diferenciar bastante a nossa defesa, tá? Se ele fizer 2,5 a gente paga menos, se ele fizer 3x a gente paga menos. É sempre sobre o quanto você vai investir para poder jogar aquela mão, ou não, tá? Isso aqui é um exploit que vocês podem fazer bastante, tá? De apostar bastante contra o range de check behind. Ele pagou instantaneamente. Pagou instantaneamente. O rei é estranho, né? Acho que é mais algum draw do que um 8x, mas não sou adivinho. Então, eu poderia tentar extrair valor ainda no 8, mas mesmo tendo o valete de ouro e o 7 de copas, eu vou dar check. Se ele tentar blefar, ele tira o rei. É realmente incomum, tá? Coisas incomuns acontecendo nessa sessão.
E vamos jogar as últimas mãos e terminar a sessão aqui. Espero que tenham gostado. Deixe os comentários, podem falar tudo que vocês gostaram, que não gostaram. Se vocês têm a certeza absoluta de que alguma coisa que eu falei aqui não é verdade ou que não funciona, comenta aqui que eu vou te dizer o porquê que faz sim sentido. Posso errar alguma coisa, alguma linha teórica que eu acho que algumas fazem assim e pode ser diferente. O poker é muito complexo. Eu posso errar alguma coisa de achar que alguma mão é call no river, não é, e alguma coisa, detalhe básico, mas a lógica geral, galera, tenho anos e anos e anos de experiência, tanto jogando como ensinando no time, e eu vejo bastante gente, bastante jogadores recreativos, bastante pessoas iniciantes, né, com muito pensamento que não faz sentido logicamente ou matematicamente. Então se você tem essas dúvidas, tá, não se acanhe, pode falar ali, que eu vou te explicar, eu vou falar tudo. Vou explicar detalhado, posso fazer um vídeo se for alguma coisa que muita gente tenha dúvida e vou mostrar, vou provar matematicamente, mostrar por A mais B pra vocês, porque tô aqui justamente pra isso, beleza? Tamo junto e obrigado por assistir mais um vídeo. E se puder, né, deixa o like, se inscreve, manda pro amigo, comenta, tá? Isso ajuda bastante a gente do canal. Tamo junto.